Hoje você vai aprender, hoje você vai compreender um composto que não existe na tabela periódica, não é ensinado nas escolas e nem nunca foi comentado nas universidades. Você só encontra livros antigos em bibliotecas russas antigas e praticamente é um conhecimento, é um elo perdido. Provavelmente você já ouviu falar sobre esses atributos. Por exemplo, vampiro não emite um reflexo no espelho. Então, se você colocar um vampiro de frente para o espelho praticamente vai mostrar nada. O vampiro é como se ele tivesse invisível. Então, o vampiro é como se fosse uma roupa flutuante. Ele não vai mostrar o vampiro. Tá? Então, por exemplo, se você vê filmes antigos de vampiro não aparece no espelho. Ponto número 2. Vampiro tem medo de alho. E o alho, ele espanta mal olhado. Então, muitas pessoas colocavam, vamos chamar de auréolas de alho, na porta da casa ou de supermercado, de algum lugar, para espantar o mal olhado. Agora, por que um vampiro vai ter medo de alho? Algo que não é nocivo. Então, no folclore brasileiro e nos filmes, você tem menção e referência sobre o mercúrio vermelho, ou Red Mercury. Só que não existe na tabela periódica. E toda vez que se é citado o mercúrio vermelho, eles falam que é usado nos termômetros antigos, mas trata-se de uma mistura. Só que o mercúrio vermelho, que era usado há 400, 500 anos atrás, não se tratava de uma mistura, mas sim do próprio composto, mercúrio vermelho. Então a tabela periódica não é tão completa como você imagina. Nós vamos comentar sobre o mercúrio e essa aula não vai ser uma aula. Essa aula será um aulão onde nós vamos falar sobre o mercúrio vermelho e eu recomendo que você assista até o final, porque ano após ano o conhecimento sempre é apagado da internet. Então, se eu fosse você, eu daria importância para esse assunto. Até porque civilizações antigas, civilizações de 1000 anos atrás, tinham a capacidade de produção de energia elétrica, tinham teletransporte e simplesmente tudo se perdeu. Entender como as civilizações foram extintas garante para a nossa atual civilização uma maneira de sobrevivência. Então, entender o passado garante o nosso futuro. Vamos acompanhar esse vídeo para você poder entender. E lembrando você que eu criei um Seja Membro aqui do canal, onde eu vou colocar periodicamente o meu melhor conteúdo. Então, toda semana vai ter um curso novo para você poder estudar e todos os dias eu estou publicando um conteúdo novo, informativo, muitas vezes coisas que eu não posso falar abertamente. Se você quiser participar, é através do Seja Membro do canal, você pode se informar melhor, tá bom? Pois bem, vamos tentar entender sobre esse mercúrio vermelho aqui. Esse aqui é o primeiro vídeo. Repare bem que aqui é um prato de porcelana e aqui é um espelho, tá? E o mercúrio ele não aparece no espelho. Eu tenho absoluta certeza que alguém vai vir aqui no canal e vai dizer o seguinte: como é possível o mercúrio vermelho não aparecer no espelho, mas ser capturado por uma câmera? Como é possível? Só que você precisa lembrar que o que é um espelho e o que é uma câmera são funções completamente diferentes. Até porque a maioria das câmeras hoje estão presentes no smartphone. E o smartphone trabalha de uma maneira diferente. O smartphone trabalha
na captura de frequências e traduz ela na maneira digital. O espelho é apenas algo que faz uma refração. O que é o espelho? Você emite um feixe de luz, ele bate na superfície e ele volta. Se o espelho for côncavo, a imagem vai ser distorcida. Se o espelho for convexo, a imagem vai ser distorcida. Se o espelho for plano, a imagem vai ser fiel. Então, basicamente, o espelho ele reflete a imagem. A câmera captura a imagem, que é algo totalmente diferente. E a captura da imagem não é da mesma forma que se é feito a refração de um espelho. Porque você está captando muitas frequências ao mesmo tempo e existe um processador que está compilando elas. Por isso, eu vou explicar exatamente o porquê para martelar com ponto final essa história. Por que muitas câmeras de segurança captam extraterrestres no céu? Muitas câmeras de segurança captam objetos se movendo. Muitas vezes o quarto, você vê assim uma sombra negra se aproximando da pessoa e de repente a coberta é movida de lado. Como é possível que a câmera consiga captar tal coisa e a olho nu a gente não consegue captar? É o que eu falei. O funcionamento da câmera ele é diferente de um espelho. Então não adianta a gente pensar que é a mesma coisa que não é. Tá bom? Bom, explicado isso, vamos tentar entender aqui o que está acontecendo com esse mercúrio. Ó, alguém colocou o mercúrio num prato. Ok? Ele parece muito um batom, né? E aí, olha que coisa interessante. O cara me chega e vai começar a mostrar o mercúrio se movendo. Ó. Olha que coisa interessante. Ó. O mercúrio agora ele vai começar a se mover. Ó. Olha só. Isso aqui que está na mão do cara, vou colocar aqui para vocês verem. Deixa eu só conferir se a imagem está boa. A imagem está boa. Isso aqui que está na mão do cara é um dente de alho. O que está na mão dessa pessoa é exatamente um dente de alho. E o dente de alho está repelindo o mercúrio. Agora, se você colocar um objeto de ouro, o mercúrio ele é atraído pelo ouro. Então, o ouro faz com que atraia o mercúrio e, vamos voltar aqui a imagem, e o alho, ó, deixa eu voltar aqui, e o alho expulsa o mercúrio. Olha só a imagem aqui, ó. O alho ele vai expulsando o mercúrio. Pois bem, essa aqui é uma das principais características, tá? Aí aqui agora, olha só, o cara pegou o mercúrio e colocou dentro de um certo tipo de eletrodo. Ele injetou o mercúrio dentro desse eletrodo. Esse eletrodo está revestido com um certo tipo de plástico, um acrílico. E aí ele pensou, bom, se eu revestir o mercúrio, quer dizer então que ainda que eu chegue com o dente de alho, ele não vai interferir, porque eu já praticamente cobri toda a área, né? Então praticamente não vai funcionar. Mas olha só, olha como que ele arreda, né? Olha só como que ele arreda e como que ele é atraído aí por ouro, tá? E isso aqui foi gravado recentemente, ó. Foi 2020 ou 2022, tá? E olha só, ele não tem refração, ó. Olha só, não tem refração. O espelho não mostra a cor do mercúrio. Não mostra a cor do mercúrio. Esse é um dos vídeos ao qual eu preciso mostrar para vocês. Tá? Esse aqui já é um segundo vídeo. Eu vou aproximar um pouco a câmera para você poder ver. Vou conferir aqui se está enquadrado, está enquadrado. E vamos acompanhar para você ver, ó. Outro vídeo, outro experimento, ó. Anelzinho de ouro, olha como é que ele responde, ó. E veja aqui, ó, o espelho, ó. Não aparece nada. Para o espelho é como se o mercúrio vermelho não tivesse existido, tá? E olha só, ele aproximando e o mercúrio vermelho não aparece, tá? Olha só, não aparece. Olha que coisa mais bizarra, tá? Olha que coisa mais bizarra. Vamos pegar uma outra referência aqui para você poder entender, ó. Mas esse aqui é um documentário, tá? Eu vou tentar reduzir um pouco a imagem aqui. Deixa eu conferir, tá enquadrado, tá? E olha só, esse aqui é um mercúrio vermelho,
tá? Olha que coisa interessante, ele está movimentando o mercúrio vermelho. Olha só, ele colocou o mercúrio vermelho, ó, na superfície, tá? Olha só o que vai acontecer. Olha lá. O que é isso aqui? Olha aqui. Isso aqui, ó, é uma cebola, tá? Eu posso estar enganado, mas isso aqui é uma cebola. E outra coisa, vampiro também tem não só alho, mas cebola também repele o vampiro. Você já parou para pensar que a culinária brasileira, o uso de alho e cebola na culinária brasileira não foi feito para temperar a comida, mas sim para que cada pessoa, cada brasileiro, cada pessoa que morasse na América Latina tivesse alho e cebola em casa? E aí, por ter alho e cebola, começou-se a ingerir muito. Porque, cara, você vai para outros países e você percebe que as pessoas não utilizam alho e cebola como o brasileiro utiliza. As pessoas utilizam pimenta, as pessoas utilizam sal, as pessoas utilizam páprica picante, as pessoas utilizam temperos prontos, mas raramente você vê, é muito raro você ver uma civilização, principalmente a indo-europeia, utilizando alho e cebola. Agora, a civilização brasileira utiliza alho e cebola. E por que será, hein? Essa cultura de utilizar alho e cebola é uma cultura que veio dos índios. E essa cultura foi domesticada para o brasileiro. Ela começou nos índios e foi domesticada para o brasileiro. Então era senso comum que se tivesse alho e cebola em casa. Não só para expulsar os mal-olhados, a todo tipo de energia negativa, mas também para repelir certas entidades. Por exemplo, nós temos a cuca. Cuidado com a cuca, que a cuca te pega daqui, te pega de lá. O Monteiro Lobato, ele escreveu uma história que foi inspirada em São Jorge o Dragão, a cuca. E o que é a cuca? É uma mulher que ela tem um formato de jacaré. Ela mora no subsolo da terra, ela sequestra criança, né, e faz um sopão. É basicamente isso. E ela tem ajuda de entidades que moram na floresta. É basicamente isso. Agora, por que alguém desenvolveu uma história como essa? Boi da cara preta. Quem que é boi da cara preta? B-A-A-L. Por que alguém desenvolveu histórias como essa? Na verdade, histórias como essas foram criadas para relembrar aquilo que foi vivenciado no passado. Aquilo que foi vivenciado no passado. Para que você não negligencie o futuro, assim como foi negligenciado o passado. Então, antigamente era muito mais comum, principalmente a época do período renascentista, o período de Urbano Monte, o período daqueles mapas antigos que tinham monstros e leviatãs, era muito comum entidades. E aí, basicamente, se tinha algumas histórias para você evitar essas entidades. Então, aqui, ó, o cara tá com uma cebola, né? Eu não sei se é uma cebola ou se é um limão, tá? Mas a cebola também repele. O cara tá com me cresce uma laranja, tá? Ele pinga a laranja no mercúrio, ó, e olha só o que vai acontecer. Ó. Olha só. Ele coloca um pano e veja agora o que vai acontecer. Só para vocês terem mais ou menos uma ideia. Ó, praticamente, olha só, o mercúrio sai e o pano fica úmido. Então, o mercúrio ele não se mistura. A proposta ali desse vídeo é mostrar que o mercúrio não se mistura. Você pegou um pano como se fosse um coador e está mostrando que ainda que você coloque substâncias do mercúrio, ele não vai se misturar com outras coisas, tá? Então nós temos a história do folclore brasileiro, alho, cebola, nós temos tem aquela estaca de madeira que você cravava no coração de um vampiro. Você tem aquelas histórias que você não deve sair de casa às 3 horas da manhã, que é o horário do diabo. Existe uma história, um conto indígena que diz o seguinte: se você foi dormir, se você já está deitado, se você está pronto para descansar e de repente aparece alguma coisa para você fazer, viajar,
visitar sua mãe, ir para uma balada, você já estava para dormir e apareceu alguma coisa que você vai fazer fora da sua casa, você vai longe, tome cuidado porque é a morte te chamando para uma emboscada. Então tem muitos contos como esse, tá? Muitos contos como esse. Não é o primeiro e nem é o último, tá? Vamos acompanhar aqui outro vídeo do Mercúrio Vermelho para você poder entender. Só vou conferir se a câmera está enquadrada. A câmera está enquadrada. E vamos conferir, ó. Ele aproxima o Mercúrio, olha só, para você ver, e vai colocando compostos, ó. Dente de alho, olha lá, ele aproxima o dente de alho e o Mercúrio começa a se afastar. Colocou dente de alho, o Mercúrio se afasta, tá? Aí depois, nós vamos pegar aqui, eu vou pegar o vídeo, ele coloca o anelzinho de ouro de novo. São outras pessoas, pessoal. São filmagens de outras pessoas. E o Mercúrio começa a ser puxado pelo ouro, tá? Então o cara começa a fazer esse experimento aqui. Tem uma parte que eu acho importante, né? Que é essa parte aqui, ó. Olha só. Ele pegou um frasco, olha que coisa interessante. Ele pegou um frasco e ele submeteu o mercúrio dentro do frasco. E por ele colocar o mercúrio dentro do frasco, o que vai acontecer? Mesmo que você aproxime alguma coisa no mercúrio, ele não tem como sair, ele não tem como evadir. Então o que você acha que vai acontecer com o Mercúrio quando ele aproximar uma coisa que era para repelir o Mercúrio, mas não tem onde repelir? Olha só o que vai acontecer. O Mercúrio vai acender. Se eu te falar, e inclusive tem artigos científicos que fazem menção e referência a isso, que eles utilizavam, pelo menos na navegação, o Mercúrio Vermelho. Sabe aquelas boias que ficam flutuando e elas têm um sinalizador, muitas vezes? Só que elas não têm fiação elétrica para sinalizar. Então, aquelas boias no passado, há 400 anos atrás, elas tinham esse mercúrio. Eles tinham um desses vidros. Esses vidros eles eram preparados com mercúrio, mais uma substância, e eles ficavam acesos por mais de 100 anos. Então, olha que coisa interessante. Se aproxima o alho, ó, olha lá. Agora se aproxima o ouro e praticamente o mercúrio, o que acontece com ele? Ele praticamente acende. E por que o mercúrio acendeu? Porque as moléculas, os elétrons, eles entram em agitação, e eles não têm para onde ir. Então essa agitação gera uma força, e essa força, já que não tem para onde ir, ela é ramificada no estado da luz. Então, por exemplo, você confina o mercúrio num ambiente e você submete esse ambiente ao vácuo. Então não tem para onde o mercúrio ir. Se você aproximar alguma coisa que vai fazer com que ele puxe ou ele empurre, não tem para onde ele ir. Ele vai gerar aquela força e aquela força vai ser convertida em alguma outra coisa. E a lei da física nos ensina que se você não tem como se mover, essa energia ela vai ser dissipada por som, ela vai ser dissipada por iluminação, por coisas que saem sem que você faça nada. Por exemplo, eu falando aqui, eu posso estar parado e minha voz pode continuar. Ou você pode me ver e eu estar parado do mesmo jeito. Então é da maneira que sai. Mas se o mercúrio estiver livre, olha só, ele não vai acender, tá? Olha só, aí o cara pega o bastão, olha só, o bastão azul, e você vê o bastão azul lá no espelho. Olha só, e aí ele pega o mercúrio e olha só, não aparece. Você vê o frasco, mas você não vê o mercúrio no espelho. Você vê o frasco, mas não vê o mercúrio. Deixa eu voltar aqui a imagem para você ver ela. Ó. Tá? Vê o frasco, mas não vê o mercúrio. Ó, o cara coloca um copo, e praticamente ó, você consegue ver o copo. Ó. Agora, se você colocar o mercúrio, ó, ele não aparece no espelho. Tá? Olha só essa imagem aqui. Eu vou tentar enquadrar ela para vocês. Está enquadrada. Olha só. O cara colocou dentro de um cilindro, né? E olha lá, o mercúrio aparece, mas no vidro ele não reflete, ó. Não reflete. Olha que coisa mais maluca do mundo, ó. Não reflete, ó. Olha só. Não reflete. Esse é o mercúrio vermelho, tá? O cara colocou 2020, mês 9, que ele fez esse teste, né?
E não aparece, meu irmão. Não aparece de jeito nenhum. Então essas são algumas imagens do Mercúrio Vermelho, tá? Aí nós tivemos, ao longo da história da humanidade, nós tivemos civilizações que tentaram fazer uso do Mercúrio. Tá? Inclusive aqui, esse aqui é um documentário, eu só vou avançar um pouco ele, que fala o seguinte, que eles começaram a fazer uso do Mercúrio, mas essa tecnologia foi destruída. Em tempos recentes, a presença do Mercúrio foi utilizada, né? Só que o noticiário ele acabou destruindo, né? É aquela coisa, você usa a imprensa para falar mal de um composto. E acabou basicamente destruindo, falando mal do Mercúrio, tá? E cada máquina antiga, por exemplo, telefones antigos, máquinas de escrever antigas, utilizavam o mercúrio. O mercúrio ele não só produz eletricidade, como ele produz energia. Então as pessoas conseguiram descobrir uma maneira de produzir energia com o mercúrio. E garanto para você que é muito mais eficiente do que a energia que nós utilizamos agora. Então essa aqui, ó, são máquinas antigas, tá? E nessas máquinas antigas tem a presença de mercúrio. Tem a presença de mercúrio, tá? Então olha só, ele vai mostrando aqui, essas máquinas antigas, elas têm a presença de mercúrio. Máquinas de 200, 300 anos atrás. Foram criadas e concebidas para isso, tá? Aqui, ó, mostra também referência, tá, ao mercúrio, de como que ele funcionava. Olha só, 2020, os caras mostrando. Isso aqui era a tecnologia do passado, pessoal. Eu vou tentar reduzir um pouco a imagem para ficar mais fácil de você ver, né? Melhor, eu vou reduzir a minha imagem para ficar fácil de vocês verem a minha imagem. Então, olha só como é que era o Mercúrio no passado, tá? Veja vocês como é que era no passado. Ó. Isso aqui era uma máquina antiga, ó, que utilizava o Mercúrio. Ó. Perceba que tem um transformador aqui na esquerda, tá? Perceba que tem aqui algumas resistências. Isso aqui é uma resistência, tá? Já vi aqui transformador, já vi resistência, já vi, ao que me parece, capacitores, tá? Então tudo aqui está apontando para eletricidade. Isso aqui me parece um motor, tá? Isso aqui me parece um acionador e aqui me parece um mercúrio vermelho. Então olha que coisa bizarra, tá? Uma máquina antiga que utilizava mercúrio vermelho. Aí o cara me pega o dente de alho, tá? Olha só. E aproxima o dente de alho da máquina. E a máquina, ela funciona, tá? Acende aquele LED lá. E ela poderia funcionar se não tivesse essa sujeirada toda aqui. O cara volta lá e coloca o dente de alho. A pergunta que fica é que composto que é esse? Né? Como é que você faria para ativar um composto como esse? Aí ele chega com um anelzinho de ouro, de novo, olha só, e ele aproxima do mercúrio, ó, aquela máquina antiga, e olha só, acende do mesmo jeito. Então, o mercúrio vermelho ele é um composto que foi desenvolvido na época de Tartária. Foi desenvolvido com o propósito não só de iluminar, como também de produzir energia. Isso é até onde a gente sabe, porque isso aí foi usado até na medicina no passado. Como? Eu não tenho livro nem referência, apenas relatos de civilizações antigas. Mas o mercúrio ele era muito versátil. Então, nós tivemos uma civilização que foi construída e desenvolvida totalmente em cima do mercúrio. Então aqui é uma ampola de mercúrio, né? Deixa eu conferir se a imagem está enquadrada para vocês. Está enquadrada. Então essa aqui é uma ampola de mercúrio. E aqui é um frasco da antiga Tartária, de como eles guardavam o mercúrio. Olha só, guardavam o mercúrio em cápsula, né? A coloração dele é essa coloração, e utilizavam esses tipos de aparelhos para você poder coletar o mercúrio. Sabe onde apareciam esses aparelhos? Esses aparelhos apareciam Você já viu um filme chamado Blade? Ou aqueles filmes de vampiros? Nos filmes de vampiros sempre tem alguém que tem o sangue real. Aí eles têm que extrair o sangue real da pessoa. Aí sempre tem uma máquina igualzinho essa que eles vão injetam o sangue da pessoa, que é o sangue divino. Só que na verdade nós estamos falando do mercúrio vermelho. E aí você tem as ampolas antigas do mercúrio vermelho, tá?
E nós temos também aí como que ele é aí dentro do frasco. O pessoal dizia que o mercúrio vermelho ele era tóxico e radioativo, tá? Só que você precisa entender que você não vai comer o mercúrio vermelho. Você vai utilizar, por exemplo, se você botar a mão num transformador, num poste de subestação ou num poste da sua casa, você vai fritar. Por quê? Porque você vai se transformar numa resistência e você vai fritar. Então, praticamente, ninguém coloca a mão no transformador que ninguém quer perder a própria vida. Agora, um frasco desse, que fala que é radioativo, até certo ponto. Por exemplo, tem uma caverna, se não me falha a memória, ou é na Suíça ou é na Alemanha. Uma caverna que ela é radioativa. E ela ficou fechada por 60 anos. Até vir um pesquisador e realizar estudos sobre a radiação dessa caverna e descobrir que a radiação da caverna é benéfica para a saúde. E aí eles começaram a montar passeios para os idosos passarem naquela caverna que tem aquela radiação para ficarem mais revigorados. Então nem toda radiação é ruim. Existe radiação que é nociva e tem radiação que ela é neutra e tem radiação que é positiva. Não é porque está escrito radiação que ela é algo ruim, tá? Então isso aqui é uma das imagens e claro, né, telefones antigos, provavelmente você já ouviu falar sobre esses telefones. Você sabe por que substituíram esses telefones? Por que substituíram? Por que teve um apelo para substituir os telefones? Eles moveram o mundo. Moveram o mundo para substituir os telefones. Porque esses telefones do passado, eles utilizavam o mercúrio vermelho. Então, eles rapidamente começaram a desenvolver eletrônicos para que você substitua o seu antigo. E não faça uso do mercúrio vermelho, cara. Imagina um telefone hoje, quanto que tem no mercúrio vermelho e quanto que não vale. Né? Então, assim, são muitas coisas que deixam, tá, civilizações antigas, muitas coisas que nos demonstra como era o mundo no passado. Como era o mundo no passado. E a gente precisa entender que o mercúrio vermelho ele foi utilizado. Ele teve um propósito. Ele teve um propósito. Então, ele faz presença na tabela periódica. Só que o mercúrio vermelho que hoje existe, se você entrar no Google, eles vão dizer que o mercúrio vermelho é uma teoria da Parará-Pururu, conspirará-pururu-ração. Eu não posso falar essa palavra completa, senão o algoritmo não permite. Eles vão dizer que é isso. E quando eles aceitam que existe o mercúrio vermelho, eles falam que é uma mistura. Como se alguém tivesse colocado ali açafrão, algum pozinho de tinta e misturado com mercúrio. Só que aí, se você misturar o mercúrio com um pozinho de tinta, você vai ter ele reagindo assim? Não vai. E eu já cheguei a ver vídeos de elevadores funcionando com plasma e mercúrio. Então, a forma como se era produzida energia elétrica no passado era diferente de agora. Por isso que eu falo para vocês. No passado tinham robôs gigantes. Aí os caras falam, como é possível ter um robô gigante? Sendo que no passado não tinha energia elétrica, não tinha bateria. Você ia enfiar uma tomada no robô para fazer o robô funcionar? Não! Você ia utilizar um mercúrio vermelho. Você colocava um recipiente, sei lá, de 50, 100 litros de mercúrio. Aí você colocava esse núcleo, às vezes nas costas ou na frente. E o robô ele ia utilizar aquela energia do mercúrio. Então, ainda que o robô pesasse, sei lá, 100 toneladas, ele conseguiria funcionar por causa do mercúrio. E outra coisa, não dá choque. Você viu que os caras botaram a mão naquilo ali? Não dá choque. A verdadeira energia elétrica não dá choque. A verdadeira energia elétrica é uma energia fria. Você pode colocar a mão nela, ainda que passe 1000 volts, você não é eletrocutado. Essa energia que nós utilizamos, ela foi desenvolvida pelo sistema. Não é a verdadeira energia. Nunca foi e nem será. Não existe um interesse em nos revelar a verdade. Imagina que você tem um carro movido a mercúrio vermelho. Imagina que você tem um smartphone movido a mercúrio vermelho. Você não vai usar a bateria. Vai durar 100 anos. 100 anos a bateria. Então, e é uma coisa que não vai dar choque, não esquenta. Então o mercúrio vermelho ele tem muita sua praticidade. Mas
Em algum momento desconhecido da história, ele se perdeu. Ele se perdeu. Então, o que eu falo para vocês é o seguinte: nós estamos falando de Mercúrio. Eu já falei de uma pedra que produz energia elétrica. E existe uma pedra de levitação. Então você imagina que a tabela periódica, a qual você aprendeu, não é a verdadeira tabela periódica. Tem mais componentes aí. Só que eles não vão falar isso para você. Essa que é a singela e curta realidade. Né? Espero que esse vídeo informativo tenha agregado valor à sua vida. Tá? Quem quiser conhecer meu trabalho, tem links aqui na descrição. Peço para deixar o seu like, é a maneira que você apoia esse projeto, verificar se está inscrito e compartilhar esse vídeo, né, que isso que ajuda a divulgar o projeto também, né, para os seus familiares e amigos. Vai que eles aprendem uma aula. Você, inclusive, você acha que uma aula como essa que eu estou dando agora iria aparecer nas escolas ou na universidade? O que vocês acham? Comenta aqui embaixo. Fique na paz.